cachorro late, o gato mia. Enquanto você ouvia, mais um gol o United fazia. E estamos começando o pós-jogo de Manchester United 7-0 Barnsley na estreia da Carabao Cup. Cara, um atropelo do Manchester United, começando com o pé direito na Copa da Liga Inglesa. Fala nação Red Devil, e hoje o clima é o melhor possível, né? Um atropelo do Manchester United, pegou um time fraco, time de terceira divisão inglesa na estreia da Carabao Cup, mas fez exatamente aquilo que a gente espera que o time faça contra times fracos. Venceu bem, goleou, atropelou o Barnsley por 7-0. É sobre esse jogo que a gente vai falar a partir de agora aqui no canal Manutd BR no YouTube. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, já se inscreve no canal, confere se você está inscrito, se não tiver, se inscreve aí, por favor, e deixa o like aqui nesse canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar esse projeto, trazendo muitos mais vídeos, muito mais informações para vocês aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. O Barnsley é um time muito limitado, muito fraco, um time que realmente não tem nível para bater com o time de Premier League. Isso ficou muito claro durante praticamente a partida inteira. O time do Barnsley pouco criou, mal conseguia se defender de fato. E, bom, o Manchester United fez o seu papel, cumpriu o seu papel, sua obrigação, para falar bem verdade, que era vencer o Barnsley e vencer muito bem. Jogando ainda em Old Trafford lotado como sempre, o Manchester United tinha a obrigação de vencer e vencer bem o Barnsley, como foi feito. O Barnsley a gente já sabia que era um time mais enfraquecido, a gente viu os últimos resultados do Barnsley vindo de uma derrota por 3-0 lá na terceira divisão inglesa. Inclusive jogou contra o Manchester United Sub-21, algumas vezes eu já falei sobre isso nas lives aqui do canal, porque eu acompanho bastante as categorias de base. E o Barnsley jogou com esse time, que foi o time principal, jogou contra o time Sub-21 do Manchester United numa competição que é a Football League Trophy, que os times principais, os times de Premier League, jogam com seus jogadores de base, né, com o seu time Sub-21, enquanto os times de terceira e quarta divisão jogam com seus principais elencos. Alguns rodam elenco, jogam com time reserva, mas normalmente jogam com seus principais elencos. E nessa competição, o Manchester United também venceu o Barnsley, né? O time Sub-21 venceu por 3-2 de virada. O Barnsley saiu vencendo por 2-0. Depois o Manchester United foi lá e virou para 3-2, inclusive com 2 gols do Fletcher, do filho do Fletcher, né? O Tyler Fletcher, enfim. O Manchester United já tinha provado pra gente que esse time do Barnsley não é essas coisas. E, bom, ficou comprovado isso. De fato, o Barnsley não teve nenhuma dificuldade, assim, o Manchester United, aliás, não teve nenhuma dificuldade para enfrentar esse time do Barnsley. E, bom, passou o carro, aproveitou para fazer todos os gols que o time tem dificuldade para fazer na Premier League, nas outras competições do time principal. O Manchester United aproveitou para atropelar o Barnsley nessa partida. O Manchester United abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo com o gol de Marcus Rashford, recebeu um belíssimo lançamento do Garnacho, partiu para cima da marcação e bateu no canto do goleiro. Bonito gol do Rashford. Não foi o mais bonito da noite, mas foi um belíssimo gol do Marcus Rashford. Na sequência, o Antony recebeu um passe dentro da área, chegou antes do goleiro na bola, o goleiro acabou fazendo o pênalti nele e ele mesmo foi para a cobrança e converteu. Antony, que não marcava desde o dia 27 de abril de 2024, numa partida contra o Burnley, que acabou empatado em 1-1 na Premier League. Então, o Antony voltando a marcar pelo Manchester United, voltando a jogar 90 minutos, também uma marca importante para o Antony, que vem sendo pouco utilizado nessa temporada. Então, é legal a gente ver que o Antony está voltando a produzir. Não sei se ele vai fazer aquilo que a gente espera que ele faça, mas é importante a gente ter um jogador pronto para ser utilizado e, aparentemente, o Antony estará lá pronto para ser utilizado, ganhando essa sequência de minutos, como ele fez agora nessa partida contra o Barnsley. E ainda no primeiro tempo, Alejandro Garnacho marcou o seu primeiro gol na partida, o terceiro do Manchester United. 3-0 foi o placar de intervalo entre Manchester United e Barnsley. Na volta para o segundo tempo, novamente, Alejandro Garnacho. Ele recebeu um lançamento, a zaga do Barnsley já estava muito bagunçada, o Garnacho recebeu um lançamento e tocou na saída do goleiro. Bonito gol, um bonito gol de contra-ataque do Manchester United, né? O Gatti rouba a bola, rola ali uma tabelinha ali entre o Eriksen e o Casemiro. O Garnacho recebe esse lançamento e faz o gol, seu segundo gol na partida. Garnacho, que nessa partida de hoje participou de 4 gols, 2 gols e 2 assistências, eleito o melhor jogador da partida por mim e pela maioria das pessoas que eu já vi. A maioria das enquetes, inclusive aqui na Manutd BR, deram o melhor jogador para o Garnacho. Pouco depois foi a vez de Marcus Rashford marcar também o seu segundo gol na partida, né? O Marcus Rashford,
que marcou contra o Southampton e nesse jogo de hoje marcou mais 2 vezes. Então o Rashford tá pegando no tranco, né? Eu espero que ele mantenha isso durante os jogos da temporada, porque a gente sabe que o potencial que o Marcus Rashford tem, ele vem numa baixa muito grande, a temporada passada foi muito mal, mas nessa temporada, depois desses primeiros jogos sem marcar, já marcou contra o Southampton, agora marcou 2 contra o Barnsley, né? A gente espera que ele, no tranco, o Marcus Rashford comece a pegar para ajudar a gente, porque ele é o titular da ponta esquerda, parece que não tem uma vontade do Ten Hag de tirar ele da posição, então ele quer manter o Rashford como titular, então o Rashford precisa responder essa confiança que ele está recebendo do Ten Hag, e pelo menos nessas 2 últimas partidas ele está respondendo. Hoje ele não jogou na ponta esquerda, jogou de centroavante, jogou de 9 e jogou muito bem, participou bastante das jogadas e, bom, marcou 2 gols. E já na reta final da partida, Christian Eriksen apareceu para marcar 2 vezes para o Manchester United. O Christian Eriksen aproveitou 2 assistências de Bruno Fernandes, que já tinha entrado no jogo nesse momento, começou no banco de reservas, mas nesse momento o Bruno Fernandes já estava em campo, e 2 vezes deu assistências para o Eriksen. No primeiro foi uma jogada pela ponta esquerda, cruzamento para o Eriksen, que aproveitou, antecipou ao zagueiro e marcou o gol, o 6º gol do Manchester United na partida, e depois marcou também o 7º, e o 7º para mim foi o gol mais bonito, porque começa numa roubada de bola pela ponta direita, depois rola uma triangulação ali entre o Zirkzee e o Bruno Fernandes, até que a bola é passada para o Eriksen bater bonito e marcar o 7º gol do Manchester United no jogo, placar final 7-0 do Manchester United sobre o Barnsley. Mas o que é que a gente pode falar mais sobre o jogo, né? Sobre algumas características desse time que entrou em campo, jogadores que começaram a ganhar mais minutos na temporada, quais esses jogadores podem nos ajudar durante a temporada, até mesmo pensando em ser titular. Vamos falar um pouco mais sobre o time que atuou contra o Barnsley. Começando pela defesa, a gente teve o goleiro Bahindi, né? O Bahindi que pouco joga, o Ananá é fominha, não sai nunca, mas o Bahindi hoje jogou os seus 90 minutos. Não foi assim, uma partida de destaque do Bahindi, até porque o Barnsley praticamente nem finalizou contra o gol, mas era ele que estava jogando. É tudo que a gente pode falar sobre o Bahindi, é isso. Era ele que estava lá no gol. A defesa foi formada por Diogo Dalot, que dessa vez jogou na lateral direita, né? Normalmente ele está jogando na lateral esquerda improvisado, dessa vez ele jogou na lateral direita. O Maguire, o Evans, e na lateral esquerda a gente teve o Toby Colley, que é volante, mas estava improvisado na lateral esquerda. Muita gente esperava pelo Hamas nessa partida, não aconteceu e nem no banco estava. Eu vi muita gente criticando o Ten Hag, tem que colocar o menino para jogar. Eu concordo, eu gostaria de ver o Hamas jogando sim, um jogo de liga, um jogo contra um time muito fraco. O jogo, inclusive, que, como eu falei, né, o Sub-21 jogou contra esse time do Barnsley e o Hamas foi titular nesse jogo, deu assistência e tudo mais. Mas eu entendo também que o Erik ten Hag está tentando dar uma segurada no garoto. A expectativa em cima dele está muito alta, né? A posição da lateral esquerda nossa no Manchester United é muito complicada, então aparece um menino desses que tem potencial, que todo mundo elogia, toda a pressão cai em cima dele. Então eu acho que o Erik ten Hag está dando uma segurada no garoto. Aparentemente não. Claramente ele ainda não é pronto. Nos amistosos que ele jogou, ele tem uma dificuldade defensiva muito grande e isso pode acabar queimando o garoto. Então, assim, apesar de eu querer ver ele jogando nessa partida e achar que ele tinha, sim, condição de jogar nessa partida, eu também entendo esse papel de dar uma segurada, de querer fazer com que os processos aconteçam pouco a pouco. O Erik ten Hag, ele é um bom treinador para jovens, isso é inegável. Todos os defeitos que o Erik ten Hag pode ter, não é o de gostar de trabalhar com jovens, ele gosta, ele lança jogadores, tá o Maino que não deixa a gente mentir, o Garnacho não deixa a gente mentir, o próprio Cole que jogou hoje não deixa a gente mentir. Então, assim, ele gosta de jogar com garotos. Se ele optou por ainda não colocar o Hamas, por ainda não dar tempo de jogo no time principal para o Hamas, tem os seus motivos e eu consigo entender esses motivos e consigo aceitar que o Hamas ainda não esteja pronto para jogar como um titular no time principal do Manchester United, mesmo que seja nessas partidas de Copa contra times menores. Mas eu ainda espero que o Hamas jogue nessa temporada, tá? Eu acho que ele tem potencial, acho que a gente precisa começar a dar cancha para esse garoto, até porque a lateral esquerda, como eu já falei, é um problema pra gente. Então a gente precisa começar a pensar em outras ferramentas que a gente possa utilizar na lateral esquerda, porque contar com Shaw, que contar com Malásia, não tá dando certo. Agora, falando um pouco mais para o meio ali, a gente teve a estreia como titular do Ugarte, né? O Ugarte que chegou por último, né? Já no último dia de janela de transferência foi quando o Ugarte chegou para o Manchester United. Não jogou contra o Liverpool, que foi o primeiro jogo que ele poderia estar, mas acabou que a documentação não ficou pronta, ele não foi nem relacionado. Foi para a data FIFA, voltou,
estreou contra o Southampton, jogou alguns minutos contra o Southampton na última rodada da Premier League e nesse jogo de hoje foi titular. Boa partida do Gart, eu já falei aqui, ele participou de um gol, inclusive com uma roubada de bola para um gol do Garnacho. E no geral foi uma boa partida do Gart, algumas boas movimentações dele em campo. Enfim, é um jogador que com certeza vai ajudar a gente da temporada. Ao lado dele, jogou o Casemiro, que hoje fez uma partida muito segura, participou tanto da fase ofensiva como da fase defensiva do time. Foi o capitão do time, por sinal, enquanto o Bruno Fernandes não estava em campo, o capitão foi o Casemiro. Então, assim, a gente está buscando recuperar o Casemiro depois daquele fiasco que foi contra o Liverpool. A gente está tentando buscar trazer o Casemiro de volta e eu acho isso muito importante, porque assim, mandar embora a gente não vai, trazer outro jogador não tem como, porque a gente já está com a janela fechada, então a gente precisa ter os melhores jogadores no nosso elenco mesmo, e o Casemiro é um deles, com certeza é um jogador. Se vai ser titular ou não, se ele vai perder a posição para o Gart ou não, é uma outra questão. Mas ele está pronto para jogar, está disponível para jogo e está mostrando seu futebol. Eu tenho certeza que vai ser fundamental para o Manchester United. E foi bom ver o Casemiro jogar como titular hoje e jogar bem. Como eu falei, é um jogo contra um time muito fraco. A gente falar que jogar bem, jogou mal é complicado, mas pelo menos ele estava em campo como capitão, participando das comemorações, dos gols. Então, assim, aparentemente não ficou nenhuma rusga daquele jogo contra o Liverpool para o restante da temporada, e isso é muito bom. E o meu campo foi completado pelo Christian Eriksen. Jogou contra o Southampton como titular, jogou como titular hoje de novo. Algumas lives, algumas participações minhas aqui no canal Manchester BR, falei que o Manchester United tinha que usar o Christian Eriksen. Pô, o cara tá ali, joga na seleção e joga bem. Já mostrou que tem que tem futebol para jogar na Premier League. Por que não vamos usar? Claro que não tem como usar 90 minutos um jogo atrás do outro, porque o Christian Eriksen não entrega mais esse vigor físico. Mas dá para ele atuar, dá para participar de minutos e com certeza ajuda a gente. E a prova foi hoje. 2 gols e uma partida muito boa do Christian Eriksen, jogando 2 gols e assistência, tá? Não, eu esquecendo da assistência, mas ele também deu assistência desse jogo. Partida muito boa do Christian Eriksen, merece ser elogiado, tanto pelo jogo contra o Southampton, como pelo jogo de hoje. É uma peça que é um reforço que a gente está ganhando, já que na última temporada ele pouco jogou, para essa temporada ele pode ser um reforço ali para ajudar a gente nesse meio de campo. E o grande destaque para mim foi o ataque. Claro, 7-0, o time, como eu já falei 10 vezes, né, toda hora esse parênteses, o time adversário é muito fraco, mas o grande destaque foi o ataque. A gente teve um ataque hoje com o Antony na ponta direita, o Garnacho na ponta esquerda e o Rashford de 9. O Antony voltando a jogar, né, ele só tinha jogado 1 minuto durante toda a temporada, então ele não está nos seus melhores momentos, obviamente. Foi importante botar ele para jogar nessa partida, ganhar minutos. O Antony mostrou muita confiança, principalmente depois do gol. Arriscou alguns chutes, chutou mal alguns, é verdade, mas ele arriscou chute de longe, ele arriscou dribles. Então, ele foi bem participativo na partida. Eu acho que isso é importante nesse jogo, sabe? O jogo contra o time fraco, adversário fraco, você tem que rodar o elenco e o elenco tem que dar respostas. E para mim o Antony deu uma resposta hoje. Não foi, obviamente, uma grande partida do Antony, nossa, como ele é um absurdo, tem que ser titular no próximo jogo. Longe disso. Mas pelo menos ele deu respostas. Inclusive foi algo que foi pedido pelo próprio Erik ten Hag em entrevista recente, né, quando foi perguntado sobre o Antony não ganhar minutos, o Ten Hag falou, ele precisa dar resposta, ele precisa treinar bem, ele precisa estar bem nos jogos para ele poder ter mais chance. E hoje, no jogo de hoje, eu acho que o Antony deu essa resposta, esteve bem na partida, foi participativo, estava confiante, então ele passa a ser um jogador que pode entrar aí no revezamento para atuar. Se não atuar na Premier League, porque tem o Amad Diallo para jogar por ali, tem o Garnacho para jogar por ali, mas pelo menos nas Copas o Antony pode ajudar a gente nesse revezamento de jogadores que é tão importante porque a temporada é longa, são muitos jogos, muitas competições, a gente precisa ter um elenco completo. Então, fica aí um destaque para o Antony, que marcou o gol, cara. Acho que a confiança do jogador precisa ser retomada com isso. O Antony que passou por problemas particulares muito graves e que agora que ele está começando a retomar, tentar pegar a confiança, e essa partida serviu para isso, para ajudar o Antony nessa recuperação de confiança. Já Garnacho e Rashford não. Esses dois realmente jogaram bem. Os dois participaram bastante do jogo, foram muito voluntariosos, voltando para marcar, participando da fase ofensiva, com tabela, com finalização para gol. Então, assim, esses dois merecem de fato elogios.
foram muito bem durante o jogo. O Rashford jogando na posição diferente daquele mais atua, que é na ponta esquerda, jogando como 9, que é como ele foi formado na base, ele jogou muito mais como 9 do que como ponta. Quando ele subiu para o time profissional, vocês vão lembrar, ele também jogava como 9. Ele prefere a ponta esquerda, mas ele também sabe fazer ali a posição de 9 e hoje foi muito bem nessa posição. Como eu já falei, a defesa do Burnley não é essas coisas todas, deixava eles muito livres e obviamente isso ajuda. Porém, eles souberam aproveitar esses espaços e isso precisa ser elogiado também. Tanto o Rashford como o Garnacho foram muito bem nisso. E falando especificamente sobre o Garnacho, para mim foi o melhor jogador da partida, como eu já disse, 2 gols e 2 assistências, mas além dos números, muita participação dele, muita volúpia do jogo, muito volume de jogo mesmo para o Garnacho, que estava em todos os lados do campo, participando de jogadas, se apresentando dentro da área. Além dos gols que ele fez, ele chegou a perder 2 gols também, que poderiam ter feito ele sair com um hat-trick ou até com um poker, né? Dessa partida de hoje. Então, fica esse elogio aí, tanto para Rashford como para Garnacho, porque os dois, de fato, fizeram aquilo que a gente espera. Se você enfrenta uma defesa fragilizada, você precisa ser o melhor da partida, você precisa jogar muito bem, e eles dois fizeram isso, foram muito bem no jogo mesmo, tanto o Rashford como o Garnacho. Para mim, em especial, o Garnacho foi o melhor jogador da partida, foi muito bem nesse jogo contra o Burnley. Além de todos esses nomes que eu citei, também entraram em campo o Mazraoui, o Amad Diallo, o Bruno Fernandes, o Matthijs de Ligt e o Zirkzee. Destaque, dentre todos esses que entraram em campo, destaque para o Bruno Fernandes, que deu 2 assistências no jogo. O cara jogou poucos minutos, mas foi decisivo, foi participativo. O Bruno Fernandes, que é viciado em participar de gols, em ajudar o Manchester United. Destaque apenas para ele, porque os outros jogaram poucos minutos, né? O jogo já estava decidido, então não teve muito o que se falar. Mas o Bruno Fernandes foi um dos destaques aí, mesmo jogando poucos minutos, saindo dessa partida com 2 assistências. E finalizamos por aqui esse pós-jogo de Manchester United 7-0. Cara, 7-0. Eu não tô acostumado com isso, o Manchester United não me deixou acostumado com esse tipo de coisa, mas foi o que aconteceu. Passamos de fase, estamos na 4ª fase da Carabao Cup, ainda vai ter sorteio para definir o próximo adversário, isso não está definido ainda. Vamos aguardar aí o que vem pela frente na Copa da Liga Inglesa. E eu convido vocês a se inscreverem no canal ManUtedBR aqui no YouTube, é só vocês clicarem no link que vai estar aqui embaixo, se inscrever se ainda não for inscrito, ou deixar o seu like aí se já for inscrito. Então é só deixar o seu like, isso ajuda muito a gente a espalhar a palavra Manchester United do Brasil para todos os Red Devils do nosso país. Além disso, você também pode ser um membro do clube de membros aqui no canal ManUtedBR e isso ajuda muito a gente, vocês não imaginam o quanto. É só vocês clicarem no botãozinho que está aqui embaixo, ó, tem o nome Seja Membro. Clicou lá, aí vocês vão conferir lá os valores para ser um membro aqui do canal ManUtedBR e também os benefícios que vocês recebem a partir do momento em que assinam o clube de membros. Vocês também podem participar do grupo VIP do Manchester United Brasil no WhatsApp. Por lá é 24 horas de notícias, informações, debates, enfim. A gente acompanha os jogos por lá e tudo mais. É só vocês lerem esse QR Code ou clicarem no link que também está aqui na descrição desse vídeo para vocês participarem do grupo VIP da ManUtedBR lá no WhatsApp. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quem está lá permanece, quem entrou permanece lá, porque realmente é muito legal. É a comunidade, é a casa do torcedor brasileiro lá no WhatsApp. E por fim tem também a nossa loja, são mais de 30 produtos exclusivos para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil, pensados de torcedor para torcedor. Visite a loja ManUtedBR e confira lá as estampas das camisas, bonés, canecas, camisetas femininas, infantis, enfim, uma variedade de produtos. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai querer comprar para se vestir de Manchester United Brasil e mostrar o seu apoio pelo Manchester United na sua rua, entre seus vizinhos e tudo mais. É isso, o próximo jogo do Manchester United é no sábado, dia 21 de setembro. Voltamos para a Premier League, o jogo contra o Crystal Palace, 1h30 da tarde, com transmissão 100% Red Devil no canal ManUtedBR. Então já se inscreve para não perder essa transmissão. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.